Para começar a fazer o batimão, eu peguei um pano de prato, cortei pela metade, né? E nas duas metades eu fiz esse barrado e também eu fiz a costura com a overlock. Para quem não tem overlock, pode usar zigue-zague ou ponto igual overlock. Aí depois o que que eu fiz? Eu medi, né, o tanto que eu queria desse barrado, deixando 1 centímetro para cada lado, porque o que que eu vou fazer com esse 1 centímetro? Eu vou dobrar para a parte de dentro, né? Passo com ferro, deixo tudo dobradinho, para depois eu passar a costura. Nesse caso, eu comecei a costura por aqui, né? Dando retrocesso, passei por essa parte e terminei aqui dando retrocesso. Mas eu deixei mais ou menos a espessura da fita para eu poder encaixar o centímetro extra de fita pro lado de dentro. Então, vai ficar assim, né? E daí eu fiz a costura da fita, né? Passando uma costura reta por toda a volta da fita. Para afixar o barrado, né? O tecido e a fita, eu usei linhas para combinar com elas. Então, aqui eu usei a verde e aqui eu usei um amarelo mais próximo desse amarelo meio douradinho. Mais atrás, eu usei o branco para não aparecer. E qual seria o próximo passo? Seria passar na máquina de novo, né, para fazer essa parte aqui. Então, essa parte eu vou fazer com algumas preguinhas, né? Então, geralmente, quando eu faço as preguinhas, eu uso um garfo. Aí, essa parte aqui vai encaixar na parte de cima, que eu vou fazer é uma camisetinha, que nem ficou aqui. E então, vamos para a máquina que eu vou mostrar para vocês como é que faz essa parte de cima aqui. Para fazer o franzido, eu faço com garfo, né? Então, eu pego ele, viro assim, e depois eu retiro para eu poder, então, fazer a costura. Então, com o garfo retirado, eu continuo. Então, para fazer a parte de cima do batimão, né, eu vou fazer o estilo camisetinha, porque ele vai ficar pendurado na porta do fogão, né, que tem uma haste ali. Então, primeiro eu fiz um molde, né, então, quando você for fazer o seu, daí você determina o que vai ser a frente, vai ser o verso. E aí, eu fiz os cortes, né, então, nesse caso, seriam 2 versos e 2 frentes. Então, o barrado, né, que eu tava explicando um pouquinho atrás, né, que vocês viram na cor verde, é porque a minha frente vai ser verdinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar direito com direito e vou passar um ponto reto em quase toda a volta. Eu vou só deixar esse espaço aqui. Então, eu começo por aqui com retrocesso, faço essa volta, depois termino aqui com retrocesso, deixando essa parte de baixo aberta. Bom, aqui tá ela costurada, né? E também com espaço aqui para eu colocar, então, a parte de baixo do pano de prato, que vai ficar parecendo uma sainha, né? Eu também fiz um picote, né, na lateral, menos nessa parte, porque essa parte é onde eu vou dobrar pro lado de dentro, né? Onde mais ou menos tá vendo essa marquinha amarela aqui, que era do molde. Então, esse é o espaço que eu vou pegar e dobrar aqui pra dentro. Mas do resto, né? No resto da volta, eu usei esse tipo de tesoura aqui, que ela tem uma serrinha diferente, né? Pra picote. Então, isso aqui ajuda quando você desvirar a peça, ela não ficar muito embolada, né? E outra coisa também, aqui, ó, esse pontinho aqui, esse aqui e esse aqui, eu usei essa tesourinha para fazer um pique um pouquinho mais fundo também, para quando desvirar, ela ficar deste jeito aqui, tá vendo, ó? Para ela ficar certinho,
Porque se você não faz esse piquezinho, aqui fica cheinho, essas partezinhas, elas ficam projetadas para cima, elas ficam cheinhas, fica feio. E também é ruim para depois, quando a gente for costurar, fazendo a volta, né? Então, é importante fazer os piquezinhos aqui. Olha, uma vez que eu terminei o franzido, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, né, na parte de cima que eu fiz a camisetinha. Então, eu vou encaixar a parte de baixo nessa parte aqui. Então, o que eu fiz? Eu dei uma dobradinha, né? Então, a parte de trás vai ficar assim. Então, vou acertar aqui direitinho, para ele ficar mais juntinho. Daí, assim, é a parte da frente. E aí, eu coloco aqui dentro. Então, eu já vou trazer com vocês, para vocês verem. E aonde mais ou menos o quão fundo vai entrar. Eu tenho que estar segura de que que a parte dessa costura não fica à mostra. Olha, assim ficou. Então, a profundidade depende de vocês, né? Mas eu boto pelo menos uns 2 dedinhos pra cima, pra ter certeza de que a costura da parte de cima do pano de prato não vai aparecer. E o verso ficou assim. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer uma costura reta, bem rentezinha a borda, né? Pra fechar a peça. Com as duas partes feitas, o que eu vou fazer é unir. Então, eu vou unir este lado aqui, né, o direito, e vou passar um zigue-zague. Eu passo umas 2, 3 vezes, dependendo do quão firminho que eu quero que fique. Bom, aqui estão as peças unidas, né, com zigue-zague. Eu fiz umas 2 vezes, então, assim ficou o verso. E assim ficou a frente da peça. Então, eu também aproveitei e coloquei também a fitinha, né? Lembrando que no verso eu coloquei o fio, né? Na bobina da máquina que combina com esse tecido, e na frente eu coloquei o que combina com a fitinha. Então, para encerrar o vídeo, eu vou colocar a foto dele já penduradinho no fogão. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.